Boa noite, igreja. Good evening, church. Estou treinando vocês têm que reagir. Você tem que dizer good evening, pastor. Alguns estão tentando aí. Deus é bom. Em todo tempo. Amém. God is good. And all the time. Tá vendo? Vai aos pouquinhos, vão pegando. Os irmãos podem sentar. Que bom que hoje eu já pude aqui assumir direto. Significa que eu já estou em casa, né? Já fui declarado membro da família feliz. Comunidade Evangelismo Viva, uma família feliz. Vocês podem sentar, Deus abençoe. Eu dispenso aí o órgão, tá? Porque eu sou, como é que chama? Se toca ali eu me atrapalho. Eu funciono num canal só. É sério, eu acho bacana. Eu gosto de assistir às vezes o T.D. Jakes, que ele prega com o órgão acompanhando ali os movimentos dele, mas se toca o órgão de um lado, eu me perco do outro. Se eu me acho, me perco novamente. É bom estar com os irmãos e essa noite me despedindo por um breve tempo, né? Viajo na próxima semana para a África do Sul, depois para Angola, depois para Moçambique. E como dizem os africanos, a princípio eu só retorno ao Brasil em novembro. Não sei o meio, não sei o fim, né? Mas a princípio é isso, porque quando a gente marca o bilhete, a gente tem que dar uma data. Mas a África também é minha casa, então quando eu estou aqui ou quando estou lá, eu estou em casa, né? Por isso que não tenho mais aqueles protocolos de turista ou de missionário. Então, peço que os irmãos já oraram por mim na célula, né? Numa célula que nós tivemos, mas peço que os irmãos orem. Essa viagem ela tem um caráter especial, ela é uma retomada de sonhos, de projetos que ficaram arquivados na pandemia, mas que a gente foi trabalhando online e agora eles estão florescendo novamente. E é sobre isso que eu vou ministrar também essa noite. Alguém aqui nasceu antes de 1986? Antes? 85, tá. Eu só estou perguntando assim. Então, quem nasceu antes de 86 ainda era criança quando isso aconteceu. Em 1986, eu era um jovem evangelista lá no sul do Brasil. E eu fui convidado por um semestre, dar aula no Instituto Bíblico Esperança, que é um instituto bíblico fundado pelo missionário Nils Taranger, que foi um dos pioneiros das Assembleias de Deus lá no Rio Grande do Sul. Foi o último sueco a estar pastoreando uma Assembleia de Deus no Brasil. Isso foi lá em Porto Alegre. E quando eu dava aula, um dia um estudante, um aluno me fez uma pergunta, e eu nunca mais esqueci a pergunta e nunca mais esqueci a resposta que eu dei para ele. Ele perguntou assim: mas, professor, como é que a gente faz para pregar uma mensagem que chegue até o coração dos ouvintes? Foi uma pergunta muito sábia, né? Como é que a gente faz para preparar ou para ministrar uma mensagem que chegue até o coração dos ouvintes? Nunca mais esqueci essa pergunta. A resposta foi a seguinte: a mensagem chega até o coração dos ouvintes quando primeiro ela passa pelo teu coração. A mensagem vem, ela passa pelo meu coração, e quando eu transmito, ela vai até o coração, porque ela é uma mensagem de coração para coração. Eu sei pregar mensagens intelectuais também. Faz parte também, quando você vai dar uma aula de teologia sistemática ou coisa do gênero, você usa o seu intelecto, e só que intelecto fala com intelecto. Então, se você prega uma aula ou uma mensagem intelectual, ela vai atingir o intelecto, e é importante, porque faz parte da nossa vida também o nosso intelecto. Fé e razão andam juntas, nós temos que ter uma base sólida para a nossa vida de fé, mas a mensagem que sai do coração, ela vai direto ao coração. E é essa mensagem que eu pretendo pregar essa noite, uma mensagem que primeiro passou pelo meu coração, ela primeiro passou a fazer parte da minha vida, e quando eu comecei a ministrar, eu percebi, eu já ministrei isso em diversas igrejas. Quando eu era jovem, isso não era possível. Que bom que os tempos mudaram. Quando eu era jovem, a gente jamais ia pregar a mesma mensagem em dois lugares. Era
um ensino que a gente tinha. Depois eu comecei a pensar, poxa, mas a gente canta o mesmo hino, o cantor repete os hinos, e às vezes a mensagem, você nunca, quando você diz que eu preguei a mesma mensagem, é uma forma de dizer. Dizia o filósofo, né, que ninguém se banha 2 vezes no mesmo rio, porque nem o rio é o mesmo e nem você é o mesmo. Quando você entra no rio, você é um. Quando você sai do rio, você é outro. E mesmo que você mergulhe no instante seguinte, já não é o mesmo você, já não é o mesmo rio. E significa que quantas vezes você cantar, você ministrar um louvor, ou quantas vezes você ministrar uma mensagem, ela sempre vai ser diferente, ela sempre vai sair diferente, os ouvintes vão ser sempre diferentes, ainda que sejam os mesmos, vão ser sempre diferentes, porque a cada momento nós estamos mudando. Eu vou deixar para passar os slides depois, que aí eu já engreno aqui no que eu estou falando. Abra comigo Ezequiel, capítulo 37. Eu não sei se eu vou pregar a mensagem toda, essa mensagem ela tem 2 partes, e o tema dela é Corpos Novos para Sonhos Mortos, a ressurreição da esperança. A primeira parte é sonhos novos para corpos novos para sonhos mortos. Mas a essência dela é a ressurreição da esperança. É um trocadilho porque a gente usa dizer a esperança da ressurreição. A maior diferença, ou talvez a única grande diferença do cristianismo para outras religiões é a esperança da ressurreição. O apóstolo Paulo disse, se cremos em Cristo somente para esta vida, nós somos os mais infelizes, os mais miseráveis dos homens. Vivemos aqui neste mundo, podemos desfrutar de todas as bênçãos que Deus tem para nós, para esse tempo que nós chamamos de vida, que essa vida tenha 30, tenha 50, tenha 70, tenha 80, tenha 100 anos, não importa, mas o fato é, ainda que você viva 100 anos de maneira regalada, desfrutando de todo o bem, ainda assim, se a tua esperança em Cristo se resume somente nesta vida, você é a mais miserável de todas as pessoas, porque um dia a vida se encerra e aí nós temos uma eternidade pela frente. Então, por isso eu fiz o trocadilho, né? Porque aqui eu quero falar da esperança para esta vida e não da esperança para a vida vindoura. Ezequiel, capítulo 37. Quando eu era também um jovem avivalista, porque, pasme, eu já fui também um jovem avivalista. Você sabe o que é um avivalista? Pregador de multidão. Já preguei para grandes multidões e gostava de pregar com muita ênfase, gostava de orar, gostava de expulsar demônios. E é uma coisa meio absurda você gostar de expulsar demônio. Não é meio absurdo você gostar de expulsar demônios? Eu gostava de expulsar demônio. Depois a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo que essas coisas elas têm que amadurecer juntamente com a vida da gente. Continuo expulsando demônios, mas não gosto de expulsar demônios, prefiro achar algum anjo, prefiro bater um papo com um anjo. Outro dia eu conto as histórias, sério, eu tenho algumas histórias de anjos que se eu contar para vocês, vocês vão ficar rindo da minha cara. Eu gosto de contar uma história de quando eu sentei com um anjo em Istambul, na Turquia. Um dia eu vou contar, lembra, Júnior? Um dia eu vou contar essa história para vocês. Né? Eu tive pelo menos 3 ou 4 experiências na minha vida que eu creio que eu estava com um anjo e o anjo caminhou comigo. Não é uma doutrina, tá bom? É uma experiência de vida pessoal, mas a mais marcante foi essa da Turquia. Eu estava sentado entre a Igreja Hagia Sofia e a Mesquita Azul, que são os pontos, se você um dia for à Turquia, você vai sentar numa praça, de um lado vai estar a Igreja Hagia Sofia, a Igreja da Sabedoria Divina, que ela já foi igreja, ela já foi mesquita, ela passou a ser museu agora, e do outro lado, um dos grandes pontos turísticos, que é a Mesquita Azul, aparece em todos os cartões postais lá de Istambul, na Turquia. Eu sentado ali, eu creio, você não precisa crer, você pode achar que é doideira da minha cabeça, mas a história é minha, né? Você acha que você quiser, né? Mas eu creio ali, foi uma das grandes experiências que eu tive, sentado, conversando com um anjo naquele cenário, que é um cenário muito, muito exótico, diga-se de passagem. Né? Então, vamos lá, Ezequiel 37 é o texto de avivalista, né? O Vale dos Ossos Secos. Quem é que já não ouviu uma mensagem sobre o Vale dos Ossos Secos?
Algum de vocês aqui, será que nunca ouviu uma mensagem de Ezequiel 37? É possível, talvez você seja um evangélico há pouco tempo, talvez você nunca esteve em cultos avivalísticos, né? Porque os avivalistas gostam desse texto, mas fique tranquilo que a mensagem, talvez, eu não prometo nada, não vai ser uma mensagem avivalista, vai ser uma mensagem para ministrar o teu coração de uma maneira muito suave. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos. Sempre preste atenção na leitura bíblica, quando ela faz uma ênfase. Ela não diz que eram numerosos, mas diz que eram muito numerosos. Está mostrando assim um quadro de um vale que estava como que saturado de vale de ossos secos, Então, me perguntou, aliás, estavam sequíssimos, novamente. Não diz que estavam apenas secos, mas diz que estavam sequíssimos. É uma ênfase que se dá aqui. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Vou parar um pouquinho aqui para você entender esse primeiro quadro. Eu vejo aqui duas possibilidades nesse quadro. Primeiro, o quadro de um campo de batalha. Aquele lugar havia sido um grande campo de batalha. A primeira parte aqui do texto, que vai até o versículo 11, é uma parte onde que existe aqui uma alegoria sendo construída. Aquele vale não existiu realmente de fato, mas foi uma visão que Deus deu ao profeta Ezequiel. Não era é o que a gente chama, era algo abstrato. E depois Deus vai mostrar o objetivo na segunda parte do texto. Então, quando você imagina, e eu acho importante esse exercício de imaginar esse quadro, o que era esse vale de ossos secos? Talvez no primeiro momento um grande campo de batalha. Porque quando Deus vai falar acerca da interpretação da alegoria, ele diz que ele vai tornar aqueles ossos um exército sobremodo. Novamente, uma ênfase, né? Um exército sobremodo poderoso. Então, aqueles ossos que estavam ali, eles tinham estado ali, talvez numa daquelas cenas épicas do Senhor dos Anéis, né? Quem assistiu o Senhor dos Anéis vai imaginar aquelas batalhas épicas que acontecia naquela série, né? Eu gosto de imaginar até nesse quadro aqui, quando tem uma cena do Senhor dos Anéis que me impactou muito, que é quando os mortos-vivos pedem a oportunidade de lutar para recuperar a honra que havia sido perdida. Eles tinham se tornado mortos-vivos porque não tinham tido honra em batalha. Então, eles estavam ali como que fantasmas, mortos-vivos, e eles vão e dê-nos a oportunidade de nós voltarmos à batalha, e aí nós vamos recuperar a nossa honra e vamos poder morrer no fim, porque eles não estavam nem mortos e nem vivos, né? Eram mortos-vivos, tipo Walking Dead, né? Aquela série também dos mortos que andam por todo lado. Eles recebem essa oportunidade, eles vão à batalha, então eles podem, por fim, morrer. Eu gosto de imaginar, eu gosto dessas cenas assim épicas. Um grande campo de batalha, um grande exército, um exército poderoso, mas que foi derrotado e que pereceu naquele campo de batalha. Os abutres vieram, comeram as carnes, o sol foi queimando, o sol foi ressecando, até o ponto que eles se tornaram ossos sequíssimos. Um muito numeroso número de cadáveres, de ossos que estavam ali, sequíssimos. A segunda opção, que também certamente não é muito diferente da primeira, um grande cemitério. E aí, quando eu penso nisso, eu sempre lembro do falecido Myles Munroe, que foi um grande pastor nas Bahamas e foi muito conhecido aqui no Brasil recentemente. Ele era um grande ensinador, um diplomata. A gente chamava ele de um diplomata da fé, porque ele sempre transitava no meio dos diplomatas do mundo, ministrando líderes em todo o mundo. E ele tinha uma das ministrações que ele dizia assim: qual é o lugar mais rico da terra? Qual é o lugar mais rico de uma cidade? E ele dizia, e eu vou tentar parafraseá-lo aqui, não é? Ele dizia, não são as minas de cobalto em Lubumbashi,
na República Democrática do Congo. Eu gosto de dizer que a África é um continente rico com um povo que vive na miséria. A maior parte do povo africano vive na miséria, mas há elites por todos os países africanos que detêm muitos recursos e, fisicamente, materialmente, a África é um continente rico com muitos minérios, um subsolo riquíssimo em diversos países. Lubumbashi é uma região da República Democrática do Congo e é riquíssima em cobalto. Vocês que são de celulares sabem que o cobalto é o minério mais procurado agora para fabricação de celulares. Por isso, a República Democrática do Congo nunca deixa de ter guerra, porque para tirar a matéria-prima, você precisa causar estragos, você vende armas, depois de destruir, você vende a reconstrução, depois de reconstruir, você vende a guerra de novo, e a África vive quase que eternamente em guerra por causa da sua riqueza. A maior causa da pobreza da África é a riqueza da África. Essa é a minha frase e as pessoas quase nunca entendem o que eu estou dizendo. Se você tem um lugar rico, você vai ter guerra, porque ninguém faz guerra em lugar pobre. Guerra é um grande negócio. A guerra é um dos maiores negócios que existem na história da humanidade. O lugar mais rico da Terra não são as Lundas, em Angola, a Lunda Sul ou a Lunda Norte, que são as zonas diamantíferas de Angola. São duas províncias de Angola, onde a guerrilha dominava, e toda a guerra de Angola, mais de 30 anos de guerra, foi paga com diamante. Se você assistiu, vocês são jovens, talvez não tenham assistido, o filme Diamantes e Sangue. A primeira cena de Diamantes e Sangue é Angola. O filme começa em Angola, os diamantes que eram tirados de Angola e que pagaram a guerra e, por outro lado, a própria destruição de Angola. 30 e tal anos de guerra, você consegue imaginar? O país chegou a uma época que vivia quase todo eliminado. Aí você assistia aquelas crianças, né, brincando que explodiam as minas, ficavam sem pernas. E vocês já assistiram filmes ou vocês já ouviram missionários falando sobre isso? Mas o lugar mais rico do mundo não são as Lundas. Os lugares mais ricos do mundo não são as ruas da Suíça. Em uma viagem que eu fiz para Portugal, eu tirei uma semana na Suíça, na casa de um missionário brasileiro, e nós andamos nas ruas dos grandes bancos suíços. E eu fiquei pensando quanto dinheiro africano estão aqui nesses bancos. Quantas maletas de diamante foram tiradas da África, depositadas nos bancos suíços, seus donos morreram sem deixar a senha para nenhum familiar, porque não confiavam em nenhum familiar, e esses diamantes vão ficar eternamente nos bancos suíços. Há dinheiro que você não imagina nos bancos suíços, mas Miles Monroe dizia, não, o lugar mais rico da Terra não são as ruas dos bancos na Suíça, nem é lá em Nova York, o Vale do Silício, ou ali a zona das grandes bolsas de valores. Ele dizia, o lugar mais rico da Terra é o cemitério. E as pessoas diziam, como assim, Dr. Miles Monroe, é o cemitério? Sim, porque no cemitério estão enterrados sonhos que nunca foram realizados, livros que nunca foram escritos, filmes que nunca foram produzidos, casas, edifícios que nunca foram construídos, morreram juntamente com aquelas pessoas que estão ali enterradas. Eu sempre digo, não sou nem maluco e nem chato, eu sou excêntrico, que é muito diferente. Então, aprenda comigo isso, eu sou excêntrico. Eu lembro uma fase da minha vida, quando eu chegava numa cidade, eu tinha três atitudes eu passei a ter. Primeira, eu ia no barbeiro da cidade. Eu gostei sempre de fazer a barba, quando eu não tinha barba, né, quando eu cortava a barba, então eu ia no barbeiro. Procurava sempre o barbeiro mais antigo da cidade. E uma vez, passei por uma prova muito grande, que o barbeiro mais antigo da cidade tinha quase 90 anos. Um velhinho ali, ele é o senhor, mas sou eu. Se eu está trabalhando, ele trabalha, sente aí na cadeira. Eu pensei, hoje eu morro aqui porque esse velhinho deve ter a mão trêmula. Pasmem, eu encontrei o homem mais sábio da cidade. Ele era um professor aposentado, professor de história aposentado que se tornou barbeiro. Por que eu procurava o barbeiro mais antigo da cidade? O que conhecia todas as histórias da cidade. O barbeiro te conta todas as histórias da cidade. Eu não estou dizendo que os barbeiros são fofoqueiros, mas eles conhecem as histórias da cidade. Segundo,
para chegar na terceira, para você não se assustar. Se eu começar pela terceira, você vai se assustar. A segunda, a famosa lista das páginas amarelas. Hoje não existe mais as páginas amarelas, mas existia. Eu ia nas páginas amarelas, porque eu ali, através das páginas amarelas, sabia quantas igrejas tinha na cidade, identificava as igrejas, pelo menos, que estavam anunciando, o nome das pessoas da cidade. Se eu estivesse no Rio Grande do Sul, ia aparecer muito nome alemão, muito nome italiano. Se eu estivesse ali em determinadas áreas do Paraná, nomes ucranianos, nomes poloneses. Então, eu sabia por alto o que a cidade tinha de história, o que a cidade tinha de famílias, de onde vieram essas famílias. E o terceiro lugar, o cemitério da cidade. E eu caminhava, não que eu gostasse, mas eu caminhava pelo cemitério e olhando ali as sepulturas, os nomes das pessoas e as frases que deixavam ali, né? Sabe aquelas frases geniais que as pessoas colocam quando elas morrem? Eu digo, a frase do meu eu vou escrever porque eu não quero arriscar. Alguém escreveu uma bobagem lá, né? Passar. Você ia tendo uma ideia de sonhos que morreram junto com aquelas pessoas, de sonhos que morreram com ele, mas que também faziam parte da vida familiar ou da própria vida da cidade. Você encontrava em cemitérios onde a população tinha muito judeu, você via lá as estrelas de Davi. Se tinha muito muçulmano, você via lá a lua crescente, né? E assim a gente ia tendo uma ideia de quantas pessoas passaram por aquela cidade, quantas coisas foram sepultadas junto com elas. Voltando para o texto, você conseguiria imaginar, nesse vale de ossos secos, esse vale com muito numerosos, ossos sequíssimos, quantos sonhos, quantos projetos, quantos edifícios, quantas obras de arte estavam ali enterradas, quantas batalhas que eles não teriam, sonhos de ainda combater. O fato é, pela descrição, ali houve um tombar de um grande e poderoso exército. E junto com aquele exército, tudo que você poderia imaginar de construção também ficou ali. Um grande campo de batalha, um grande cemitério a céu aberto. O que morreu? Morreram aquelas pessoas? E é interessante aqui fazer esse jogo, né? Esse é o quadro, a alegoria. Esse é o quadro, aquilo que é abstrato que Deus está mostrando. Mas se você for ao verso 11, vai dizer assim: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, pereceu nossa esperança, estamos de todo exterminados. A esperança morreu. Alguém já disse, se você tiver um porquê ou um para que viver, você suporta qualquer como. Eu sei pela minha própria vida, quando você está envolvido em um projeto que é maior do que você, quando você está envolvido em um sonho, você esquece de comer, você esquece de dormir, você esquece de descansar, você suporta as camas. Eu já dormi em camas muito boas. Eu gosto de dizer assim, eu já dormi em hotéis 5 estrelas, já viajei de primeira classe, nunca paguei, glória a Deus por isso. Sempre Deus foi me abençoando, né? Mas também dormi em lugares que eu dizia, misericórdia, como é que eu vou dormir nesse lugar? Tinha que dormir com o olho fechado e com o outro aberto. Tempos de guerra em Moçambique, tempos de guerra em Angola. Você dormia e no meio da noite a guerrilha passava. E era tiro para um lado, tiro para o outro, todo mundo no chão, deitado, esperando horas, até que não se ouvia mais nada, o dia amanhecia, e vocês, ok, passou a batalha, passou aquele momento. Não é? Situações. A esperança havia perecido. E quando perece a esperança, você não suporta mais viver. Então você tem um quadro aqui que é esse cenário de guerra, ossos muito numerosos, sequíssimos, e Deus falando, esses ossos são a casa de Israel. E eles dizem no coração deles, porque eles haviam se afastado de Deus, Deus havia enviado julgamento sobre a nação de Israel, e eles estavam ali agora desmaiados, estavam mortos em vida. Porque a pior morte não é a morte que se morre, a pior morte é a morte que se vive. Isso soou bonito, você até podia dizer glória a Deus por isso. Poxa, até eu me impressionei com o que eu acabei de dizer agora.
A pior morte não é a morte que se morre, a pior morte é a morte que se vive. Por isso um dia eu dizia, eu quero morrer vivendo, eu não quero viver morrendo. Você sabe a diferença de morrer vivendo e viver morrendo? Tem pessoas que estão vivendo morrendo, elas estão mortas. Ou como diz um texto lá do Bom Samaritano, elas estão semi-mortas. A pessoa que está semi-morta, ela ainda não morreu, mas ela está vivendo como se tivesse morrido. Então, tem muitas pessoas que estão vivendo como se já estivessem mortas, porque a esperança pereceu, porque a esperança morreu, por algum motivo. Nesse caso aqui, o afastamento de Deus, o julgamento de Deus. Em alguns casos, uma crise financeira, em alguns casos, a perda de um ente querido, em alguns casos, um relacionamento que não se terminou como você desejou, como você esperou, alguma coisa que ocorreu na tua vida que foi um trauma que você não conseguiu superar, e você não conseguiu vislumbrar futuro, porque a esperança fala de futuro. A fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção daquilo que não se vê. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Eu vou tentar resumir o máximo aqui. O importante de você entender esse texto é que Deus aqui é quem faz. Quando Deus pergunta para o profeta, Deus não está duvidando do seu poder de fazer. Ele está dizendo, você consegue enxergar, Ezequiel, esses ossos reviverem novamente? Deus não estava duvidando dele próprio, da sua própria capacidade. Ele deu ao profeta a oportunidade de responder a essa pergunta. E o profeta que olhou aquele quadro que você tentou comigo imaginar, um grande campo de batalha, um grande cemitério de céu aberto, soldados e mais soldados como eu e como você, porque a vida é um grande campo de batalha e nós acordamos todos os dias para vencer as nossas batalhas diárias, sejam elas quais forem. Em algum momento nós podemos tombar nessa grande batalha que é a vida e talvez nos tornarmos ossos sequíssimos. Deus pergunta ao profeta, diz, eles podem reviver novamente? O profeta, diante do quadro que via, ele não teve aquela convicção de dizer, eu creio, porque nem sempre nós precisamos crer. O que eu vou dizer aqui talvez vai chocar vocês. Nem sempre nós precisamos crer para os milagres de Deus acontecerem, porque Deus vai fazer. Tem coisas que Deus simplesmente vai fazer, independente até mesmo da nossa fé. Porque às vezes a nossa fé é pequena demais para aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Ele não depende da nossa fé. Se Deus dependesse da nossa fé, Ele seria um Deus do tamanho da nossa fé. E Ele diz, tu o sabes. Ele diz, Senhor, olha, isso aqui não é comigo. Esse quadro aqui não é para mim. Tu o sabes. E aí Deus, veja só o que diz aí. Disse-me ele, profetiza. O nosso trabalho não é fazer, o nosso trabalho é profetizar. Quando eu prego a palavra de Deus, e isso é a pergunta que o pessoal faz, eu creio que Deus cura, mas de vez em quando eu fico doente. E eu não vou parar de orar pelos enfermos porque eu fiquei doente. Porque não sou eu que faço, é Deus que faz. Se Ele diz na sua palavra que imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, eu vou continuar impondo as mãos sobre os enfermos sempre. E o resto não é comigo. Eu não vou fabricar milagre, mas eu não vou deixar de proclamar o Deus dos milagres. Não sei, Senhor, tu sabes, profetiza, essa é a tua parte. E fale a esses ossos secos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Osso tem ouvido? É exatamente essa reação que eu queria. Ela foi certinha. Osso tem ouvido? Tem ouvido do osso. Você já viu o osso do ouvido? Quem é aqui de biologia? Tem osso no ouvido? A gente pode dizer, ó, esse osso é o ouvido? Não. Mas é interessante, né, que a ciência moderna consegue reconstruir alguém a partir do osso, né? Porque o osso contém o DNA. E se juntar os ossos, você consegue até mesmo montar, digamos assim, entre aspas, o corpo que aquele osso compunha. Isso é só uma
Vocês que são cientistas podem se aprofundar mais nisso, eu não sou cientista, eu sou pastor. Mas o fato é, Deus diz, fala aos ossos. Você imagina Ezequiel diante de um grande cemitério a céu aberto, muito numerosos ossos sequíssimos, e Deus fala. Eu não vou dizer que vocês são ossos secos, porque eu estava pronto para dizer assim, como eu estou olhando para vocês. Não vou fazer isso, não posso fazer isso. Porque o quadro não era, aqui está fácil. Se Ezequiel tivesse aqui, ele teria mais facilidade do que eu. Ele estava diante de um quadro de ossos muito numerosos, sequíssimos, e eu disse, fala, profetiza e diz, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós, a carne para nada aproveita. O Espírito é que vivifica. A letra mata, mas o Espírito produz vida. Eu farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu, preste atenção agora, eu sou o Senhor Deus. Deus está dizendo, isso é comigo. Eu quero mostrar para vocês quem eu sou. E aquilo que eu digo, eu faço. Aleluia. Estou vendo que vocês estão ficando mais pentecostais. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Eu acho que eu vou começar a ser mais avivalista essa noite. Estou encontrando campo para atuar. Estou sentindo a coisa fluir aqui. Então, profetizei. Volto a dizer, o trabalho de Ezequiel não era fazer. Era profetizar. Deus está dizendo, você profetiza, eu faço. Você prega, eu realizo. Aleluia! Dê uma salva de palmas para o Senhor. Oh, glória! Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então profetizei segundo me fora ordenado. Agora preste atenção. Enquanto eu profetizava. Enquanto eu profetizava. Vocês sabem, eu sou um pretenso filósofo, né? Eu gosto de ficar filosofando, porque eu tenho tempo para isso, né? Sou uma pessoa que já estou nos meus 62 anos, já criei os filhos, já tenho netos, sobra tempo. E sem ociosidade não há filosofia. Por isso não trabalho demais. Trabalhar demais, se a gente trabalhasse demais, ninguém tinha inventado a roda, sabia? Teve que ter um lá que pensou, não, vou parar. E ficou olhando tal, e pensou, talvez viu o pessoal empurrando uma caixa quadrada, disse, poxa, eu não vou empurrar essa caixa quadrada, deve ter uma maneira melhor de fazer isso. E ele inventou a roda. Você consegue imaginar um mundo sem roda? Então, porque teve um ocioso que parou o trabalho para observar o trabalho e para fazer o trabalho fluir melhor. Pegou a chave, que nem diz o nosso candidato a prefeito de São Paulo, pegou a chave, pegou o código. Enquanto fala de movimento. Porque aí, o que diria o pretenso filósofo? As coisas não acontecem, as coisas vão acontecendo. Eu brinco com a maneira africana de usar os verbos. Se eu estou lá em Angola, eu estou esperando alguém, eu ligo para a pessoa e digo, você vai chegar? E ele diz, hei de chegar. Só que esse hei de chegar é um grande mistério, não é? Porque hei de chegar, como assim? Que horas você vai chegar? Hei de chegar. Eu estou no caminho. Mas você não conhece Angola, você não sabe que eu já vi, para fazer 15 quilômetros, já passei 5 horas. Hoje está melhor, a gente consegue fazer em menos. Mas de Luanda até Viana, que é uma cidade vizinha, o trânsito era uma loucura, as ruas apertadas, os carros não... E o trânsito maluco de Angola, 5 horas para fazer 15 quilômetros. Você consegue imaginar isso? Se você está reclamando do trânsito de Praia Grande, dê glória a Deus pelo trânsito de Praia Grande. Quando você lembrar de Angola, da Índia, né? Ele disse, eu estou no caminho, hei de chegar. E eu sempre no início eu me irritava com aquilo. Eu disse, não, mas como esse cara está brincando comigo, hei de chegar? Ele vai chegar, dali a 2 horas ligava, hei de chegar. Mas onde é que você está? Eu estou aqui, em tal lugar, hei de chegar. Ou seja, se ele está no caminho, as coisas estão acontecendo no caminho. O milagre também é assim.
o milagre não acontece, ele vai acontecendo. E esse é o nosso grande desafio de fé. Quando o milagre é instantâneo, é fácil. Mas quando Deus libera, como disse aqui o vosso bispo, quando Deus libera uma palavra, você tem que prestar atenção nas coisas que irão acontecendo. Veja um exemplo, 10 leprosos foram ter com Jesus. Jesus liberou uma palavra sobre eles, e vocês vão e apresentem-se diante do sacerdote e oferecem o que a lei determina. Mas eles já estavam curados? Quem lê a Bíblia? Quem lê a Bíblia, levante a mão. Não faça isso não, porque a maioria, de repente, não levanta. Eu vou dizer, essa igreja não lê a Bíblia. Aí uns vão levantar, vão olhar para o outro. Eu sei que aquele irmão não lê a Bíblia. Não estou dizendo que vocês são fofoqueiros, como eu também não disse que o barbeiro era fofoqueiro. Mas não é assim que acontece, uns levantam, outros não levantam. Sim ou não? Eles já tinham sido curados? Estavam limpos? A lepra tinha desaparecido? Olha o dedinho. A Bíblia diz, indo eles, foram curados. Eles foram curados no caminho, a caminho. Hei de ser curado. Já foi curado, diziam para o outro. Hei de ser curado. Eram 10, não eram? Você imaginou aqueles 10 homens no caminho, indo, um olhando para o outro, já está curado. Se fosse português, ia dizer, já está curado, pá. Aí o outro responde, não, pá, não estou curado ainda, não, pá. Mas hei de ser curado, Jesus disse, e eles indo foram curados. Enquanto eu profetizava, alguma coisa começou a acontecer. Um outro texto, o cego vai ter com Jesus. Jesus cospe, faz lodo, coloca nos olhos e diz, vai, lava-te no tanque de Siloé. O cego já havia sido curado? Não, ele estava cego ainda e agora pior, tinha lodo nos olhos, mas ele foi. Quando ele chegou no tanque de Siloé, ele se lavou e aí ele viu. Onde o milagre aconteceu? No caminho. Enquanto ele ia, enquanto os leprosos iam, eles foram curados. Enquanto eu profetizava, ou seja, não aconteceu nem antes, não aconteceu depois, aconteceu enquanto. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. Agora preste atenção, se você estiver num cemitério e ouvir um ruído, corra. Não, eu não corro, sabe por quê? Porque eu nunca tive medo de morto, eu tenho medo é de vivo. Eu tenho um medo enorme de vivo, de morto não. Se eu estiver no cemitério e pensar que se é um morto, está tudo bem, ele está morto. Você consegue imaginar agora, vamos voltar ao quadro, um grande campo de batalha, um grande cemitério a céu aberto, ossos muito numerosos, sequíssimos. E você ouve um ruído, como assim? Um ruído. Que ruído? Nem os ossos iam acreditar num ruído. Você já viu lá, estou eu lá, osso seco, sequíssimo, já me acostumei. Sabe qual é o nosso problema? Nós nos acostumamos com aquilo que não deveria nos acostumar. Nós rimos daquilo que nos deveria fazer chorar. Nós acabamos dizendo, está ruim, mas está bom. Se está bom, se está ruim com ele, dizem as mulheres normalmente, pior sem ele. Não dizem as mulheres assim, vocês que são conselheiros de mulheres? Se está ruim com ele, ele me bate, ele me espanca, mas se de dia a gente briga, de noite a gente se ama. Que amor loucura, né? Esse que amor doido que bate de dia e de noite é diferente, não existe isso, mas as pessoas se acostumam. E você pode imaginar que aqueles ossos já estavam confortáveis ali. Você já viu? Estava tudo espalhado, porque a Bíblia diz que vai haver um alvoroço lá, tudo espalhado, mas estava tudo ali. Sei quanto tempo, a Bíblia não diz quanto tempo eles estavam ali, anos, não sei, mas já estava tudo confortável, tudo sequinho, sequíssimo. Numerosos, o vento vinha, sei lá, mexia com os ossos de lugar de vez em quando, não sei, mas o fato é que estava tudo acomodado, porque é fácil nós nos acomodarmos. Quando Deus quer realizar algo novo na nossa vida, primeiro vai haver um ruído, um barulho, vai acontecer alguma coisa que vai nos despertar. Às vezes você perde um emprego, é o ruído. Você já estava cansado desse emprego há muito tempo. Já era um suplício você sair para o trabalho todo dia.
Você já não se entendia mais com o chefe nem com a tua ajudante. Você já morria todo dia. Trabalho para você era morte. Você não via a hora de chegar sexta-feira, como diz o filósofo brasileiro, para ter o happy hour, né? Happy hour é a hora feliz, afinal. Durante a semana, tudo foi infeliz, mas na sexta-feira acabou o trabalho, happy hour. Agora é o momento de ficar feliz. Um ruído, você perdeu o emprego. Um ruído na Bolsa de Valores, quebrou isso, quebrou aquilo. Ou no meu tempo, o Collor de Mello caçou a poupança de todo mundo. E agora quem tinha dinheiro no banco já não tem dinheiro no banco mais. Tem que se virar de outro jeito. Ou o caso do sábio que mandou o discípulo jogar a vaquinha no precipício, que não vou contar essa noite, vão lá para a internet e acham o sábio e a vaquinha jogada no precipício. Né? O ruído. Houve um ruído. E um barulho de ossos que batiam contra ossos. Antes de Deus colocar ordem na nossa vida, Ele faz uma bagunça. Deus, quando você começa a orar, como disse alguém, e eu ouvi algumas vezes, algumas semanas atrás, e comecei a ficar assustado, diz assim, cuidado com o que você ora, porque Deus vai levar a sério a tua oração. E você começa, Deus, eu quero uma mudança na minha vida. E Deus diz, é? Então primeiro vou bagunçar a tua vida. Está tudo acertadinho aí. E aqui não vai uma crítica a ninguém, tá? Às vezes quando eu conto algumas histórias, as pessoas ficam pensando que eu estou criticando. Mas eu sou um cara, sou chato? Não. Eu sou? Aleluia, você me entendeu. Às vezes eu chego numa casa e eu sou observador. Você chega, a pia está cheia de louça. Não é a tua casa, fica tranquila. Tem homem que já deu um cutucão na mulher, até contigo o assunto. Aí você diz, como é que a pessoa dorme com uma pia dessa cheia de louça? Eu sou excêntrico, eu não durmo com pia cheia de louça. Eu tenho que arrumar a cozinha antes de dormir. Porque eu não quero acordar e deparar com aquela cozinha suja, já vai ser um mau começo de dia. Aí, às vezes, me deixo, quando eu fico hospedado na casa de irmãos, só fica na casa, no quarto do meu filho, sabe? Aí você vai e tal, como é que eu vou fazer? Onde é que eu vou colocar minha roupa? Eu caio na besteira de abrir o roupeiro. Misericórdia! A roupa está toda amontoada ali, e você diz, mas nem dobraram a roupa. Como é que vão achar a roupa que quer? Acham. E esse é o grande mistério. Você vai para o escritório, está aquele monte de papel, aqueles advogados que a gente vê em filmes, né? Aquele monte de papel tal, mas ele sabe onde está o papel que ele precisa. E esse é um grande mistério. Qual é o mistério? O mistério é que as pessoas se acomodam àquilo que não deveriam se acomodar. Mas você diz, é uma bagunça, né? Mas é uma bagunça, alguém diz, é uma bagunça, eu sei onde está o papel, não se preocupe com isso, pastor. Eu sei que você sabe onde está o papel, mas que é uma bagunça, é. Eu sei que você sabe onde está aquela peça de roupa, que você vai ter que mexer naquele roupeiro assim. Por isso que a gente chama roupeiro, né? Porque tem gaveta, tem... Sabe? Já viu um roupeiro? Deixa eu dar uma aula para você de roupeiro, assim. Roupeiro, é para guardar roupa, né? Então tem uma parte que é o cabide, aí você... É cabideiro. Cabideiro para você colocar? Não, cabide. Cabide para você colocar? Aleluia, é isso. Você pega o cabide, a roupa, coloca no cabide e coloca no cabideiro. Mas por que aquela roupa está toda jogada lá na outra parte que é do sapato? Não é? O sapateiro, o sapato está tudo lá amontoado. Eu sei, vocês, não estou dizendo que vocês fazem isso, esquece. Eu sei que a casa de vocês é tudo organizada. Mas você vai me dizer, não, pastor, mas não se preocupe com isso. Primeiro, eu sei, você vai ter o direito de dizer, a casa não é sua. Total, eu concordo plenamente contigo. Por isso eu não estou dizendo para você, eu estou aqui conjecturando. E você vai dizer, também não se preocupe, porque quando eu precisar daquela peça de roupa, eu sei onde ela está. Eu também acredito. Fica tranquila. Mas o fato é, era para ser assim? Vocês são inteligentes. Houve um ruído, houve um barulho e começou uma bagunça. Viu aqueles ossos, estavam tudo ali, tudo quietinho, tudo calmo. Um se levantou. Sei lá qual foi o osso que se levantou primeiro, né?
foi a cabeça, se foi uma parte do pé, se foi uma parte da mão. E os outros ossos, talvez, se tivessem ouvido, porque osso não tem ouvido, mas ali naquele vale valia tudo. Naquele vale, valia tudo. Houve um barulho e o osso se mexeu, o outro se juntou, e o osso que estava mais acomodado disse: o que está acontecendo aqui? Que é isso? Que barulho é esse? Que movimento? Começou a ver um movimento. Osso batendo em osso. Agora você consegue imaginar isso? Opa, dá licença. Um osso tentou encaixar no lugar. Não, não é aqui. Você procura outro aí. Bagunça. Deus nos bagunça primeiro antes de colocar ordem na nossa vida. Quando você pedir: Deus, eu quero mudança na minha vida, espera. Vai bagunçar tudo. Tudo aquilo que você planejou. E eu vou dar um testemunho. Em 2020 eu tinha planejado tudo. Eu disse: eu vou sair do Brasil em março, eu vou para a África do Sul, eu vou fazer isso. Aí veio a pandemia, bagunçou tudo. Já viu a pandemia como bagunçou a vida de todo mundo, mas ao mesmo tempo, aqueles que souberam aprender, aprenderam lições preciosas com a pandemia, aqueles que ficaram como nós, que somos abençoados, que somos privilegiados, estamos aqui após a maior catástrofe, né, da história da humanidade, que foi a pandemia do Covid. Mas ela causou um impacto no mundo que o mundo é outro. Você não consegue imaginar ainda como o mundo mudou pós-pandemia. Ninguém sabe exatamente o que significa o mundo pós-pandemia, a igreja pós-pandemia, eu, você pós-pandemia. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Na África do Sul, quando você vai ao supermercado, você tem alguns produtos que está escrito neles assim: no name, sem nome. São produtos mais baratos e nem, por isso, com menos qualidade. Mas aqueles produtos, eles não têm o custo da embalagem. Mas isso hoje é muito complicado, porque nós vivemos de embalagem, não de conteúdo. Nós não compramos conteúdo, nós compramos embalagem. Você não vai ao supermercado buscar conteúdo, você vai buscar embalagem. E quanto mais bonita a embalagem, mais o preço sobe. E quanto mais marketing for investido na propaganda, mais o preço sobe. Então, quando eu vou, às vezes, em algum lugar, a pessoa me diz assim: ó, tem duas opções para o senhor. Eu disse: eu quero a mais barata, porque eu sou excêntrico. Mas também não sou burro. Eu digo: mas esse produto é o mesmo? É, a mesma fórmula é. Então, o que faz ele ser diferente? A moça, às vezes, se for honesta, me diz: é o marketing. Esse produto é mais caro, é o genérico, né? Produto genérico é mais barato. Mas aquele que tem a grande franquia, tal, que tem que sustentar todos os diretores, os executivos, vai ser mais caro. Você paga a embalagem. Como cristãos, infelizmente, eu tenho que dizer aos irmãos, muitas igrejas vivem de embalagem. Muitas igrejas são bonitas embalagens sem conteúdo. E muitos crentes, porque a gente tem que aí ir para o coletivo e depois ir para o individual também, muitos de nós nos tornamos crentes só de embalagem. Eu estava assistindo esses dias um podcast duas pessoas muito inteligentes, eu não vou citar para você não pensar que eu estou fazendo propaganda de algum tipo, né? Mas duas pessoas extremamente inteligentes, eu disse: nossa, como eu precisava estar ouvindo mais isso. Que é a diferença da igreja de 20 anos atrás da igreja de hoje. Das conversões, de como as conversões estão acontecendo. Também vou procurar não citar nomes, mas você diz: olha, todo mundo diz um jogador de futebol, eu não vou citar nome nenhum. Tá? Não estou citando nome nenhum, se você imaginar alguém, é culpa tua. Não é minha. Mas bota lá, abre a camiseta, 100% Jesus. Depois aparecem as duas amantes com 3 filhos que ele não quer reconhecer. Mas ele 100% Jesus. Eu não estou dizendo nem que ele não teve uma experiência religiosa qualquer. Eu estou dizendo que tem alguma coisa aqui que não está funcionando. O outro se envolve lá num caso de estupro, lá na Europa, você vai imaginar quem é. Mas ele usava citar versículo bíblico todo dia no Instagram dele. E eu estava assistindo esse podcast, o título é Traficantes Evangélicos. Pasme, traficantes evangélicos. Os traficantes que hoje tomam determinados territórios e dizem: aqui é um território do Senhor Jesus. Aqui é do Senhor Jesus. Jesus é o dono deste lugar.
Aí você diz, alguma coisa está... Por quê? Nós estamos nos acostumando com a embalagem. A embalagem, pô, tudo é gospel. No meu tempo não era gospel, era evangélico. Eu não tenho nada contra o termo gospel, só acho que às vezes a gente usa termos de outra língua, a gente tem uma língua tão bonita que é o português, a língua de Camões, né? A gente nem precisava usar church, né? Hoje a pessoa diz, é Unida Church. Eu tenho uma igreja que eu sempre bato no pastor, se o senhor quer botar em inglês, bota o nome todo, porque se é Unida Church fica esquisito, então bota United Church. Mas aí o pessoal diz, não, mas assim fica bonito, Unida Church, porque agora é church. É church, você botou church, agora a igreja vai crescer. É só mudar de nome, tá? Bota church, a igreja vai crescer, porque a gente está preocupado com a embalagem, não com o conteúdo. E aqui houve o rebuliço, os ossos se juntaram com ossos, tendão, carne, parecia que era, mas ainda não era, porque faltava o mais importante. O que faltava? O Espírito. E a Bíblia diz aí, não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, ó Filho do homem, diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Eles tinham a aparência de que estavam vivos, mas ainda estavam mortos. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles. E viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo poderoso. Era isso que eles eram, era isso que eles tornaram a ser. Um exército sobremodo poderoso. Aí vem a explicação de tudo. A partir do 11 é a explicação daquilo que nós lemos. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos secaram, pereceu nossa esperança, estamos de todos exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela. Uma sepultura pode ser muito confortável. Você já viu morto reclamar? Não. Até o dia de hoje não. E se reclamar, você também vai dizer, poxa, vou morto. Você está morto. A sepultura acaba sendo confortável, porque no final, naquele último momento, é o que você precisa. Eu lembro, quando era jovem, ainda aprendi que não sei se existe até hoje, mas pelo menos era lá na África, que quando se vendia terno para morto, não tinha bolso. Porque morto não precisa de bolso, né? Eu dizia, poxa, que incrível, terno para morto não precisa de bolso, porque ele não precisa levar nada. Ele já, se você colocou o terno, já é demais até, porque nem o terno ele precisa. Está morto. Então, até o caixão é confortável para o morto. E dependendo, aquelas pessoas que gostam de gastar com o morto mais do que gastam com o vivo, né? Vão pagar o caixão que... Nunca deram um colchão confortável para o pai, mas o caixão vai ser o mais confortável que existe. É melhor dar o colchão com ele vida, depois o caixão qualquer um vai servir, porque ele ali não vai reclamar do caixão, ele reclama é do colchão. Nossa. Vale para mim também, tenho que refletir sobre isso. Se eu estou honrando as pessoas em vida, como eu honraria elas na hora da morte, né? Porque é isso que nós temos que aprender, honrar as pessoas em vida. Quer dar flores para a tua esposa? Dê agora. Depois de morto vai mandar coroa de flores, ela vai dizer, não, o que eu quero com isso agora, né? Ela não vai dizer porque ela já está morta. Essas coisas que a gente não exercita em vida, né? Então a Bíblia diz aqui, eles eram um exército sobremodo poderoso, eles voltaram a ser aquilo que eles eram. E Deus queria fazer com que eles saíssem da sepultura. Eu aprendi o seguinte, uma caverna pode ser confortável, porque Elias entrou na caverna e não foi fácil para ele sair de lá depois. Deus teve que mandar ele sair da caverna. Em 2020, eu fiquei numa garden flat na minha filha, e eu até hoje sinto saudade daquele espaço que eu fiquei durante a pandemia. Era um espaço pequeno, mas eu ajeitei tão bem, ficou tão confortável, quando eu tive que sair, como me pesou sair. Eu estou melhor hoje, onde eu estou aqui em Praia Grande, do que eu estava lá. Mas como era confortável aquela caverna? Porque eu chamava aquele lugar de caverna. Porque todos os dias, no final do dia, meu neto ia lá e dizia, vovô, dinner is already, vovô, o jantar está pronto, vovô. Aí eu ia jantar, porque era o tempo da pandemia, aquele isolamento social, a gente tinha toda uma dinâmica. Sepultura pode ser um lugar muito confortável. E para alguns de vocês, sepultura é o quarto, sepultura é a casa. Veja a pessoa que entra em depressão, o quarto, ela não quer sair do quarto.
ela fecha as cortinas, ela fecha as janelas, e o quarto para ela se torna o lugar mais confortável que existe. Como é difícil tirá-la do quarto. A casa pode se tornar um lugar confortável. Qual é a tua sepultura? O teu emprego pode ser uma sepultura, você está ali morto-vivo, mas você não quer arriscar sair. E eu não estou dizendo que você deve fazer isso, a não ser que você tenha uma palavra diretiva do Senhor. Eu não estou dando essa palavra para você. Mas tem pessoas que estão ali anos e anos, morrendo em vida, porque não querem tomar uma decisão. O emprego se torna sepultura. Um relacionamento abusivo se torna uma sepultura. E Deus diz, eu quero que vocês saiam da sepultura. Eu vou fazer vocês saírem da sepultura, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus, quando eu vos abrir a vossa sepultura e vos fazer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis e vos estabelecerei na vossa própria terra. Eu vou encerrar aqui a segunda parte, eu prego quando voltar. Isso quer dizer que eu vou voltar. Amém? Espero, né? Se não voltar, eu vou estar melhor que vocês, pode ter certeza. Mas a segunda parte, só para concluir, eu preciso falar, a segunda parte se dá um toquezinho, que é o corpo novo. Sabe qual é o nosso problema? Quando Deus começa a fazer algo na nossa vida, nós pensamos que Deus vai nos devolver as coisas como eram. Não é assim. Quando Paulo fala sobre a ressurreição, ele diz, vocês dizem que corpos, vocês perguntam, que corpos que os mortos vão ressuscitar? Eu estava conversando esses dias com um irmão, ele sofreu um derrame, ele está andando todo desajeitado, possivelmente pela idade dele não vai conseguir retornar ao movimento. Eu disse para o irmão, irmão, você gostaria de ressuscitar nesse corpo? Ele disse, misericórdia. Se é para ressuscitar nesse corpo, eu prefiro continuar na sepultura, porque eu quero chegar um momento que eu vou ficar livre desse corpo. E Paulo diz ali, eu vou parafrasear Paulo disse, se fosse o Chaves, você consegue imaginar o Paulo sendo Chaves? Não? Então, quando Paulo fala sobre ressurreição, eu vou falar como Paulo sendo Chaves. Que burro! Paulo chamou os crentes de insensato, ele disse insensatos. O que é insensato? É burro. Ele disse, mas você é mesmo burro, hein? Você está achando que o corpo que morre é o mesmo que ressuscita? Olha a natureza, a semente que morre é a mesma que cresce? Não, a semente morre, outra planta nasce. Os mortos ressuscitam em corpos glorificados. Graças a Deus, né? Principalmente nós mais velhos estamos aí, né? Não quero ressuscitar com um ciático atravessado, não, eu quero ressuscitar num corpo glorificado. E quando Deus diz, eu vos farei sair da sepultura, Ele está dizendo, eu vou dar a vocês um corpo novo. Não é o corpo que pereceu no campo de batalha. Aquele ficou só o osso sequíssimo. Eu vou aproveitar o osso, a estrutura, mas todo o resto vai ser novo. E vocês serão um exército sobremodo poderoso. Quando eu disse que essa palavra saiu do meu coração, 2020 eu morri assim de uma maneira muito, muito clara. Eu passei por 2 períodos de morte, 2020 e depois 2021, quando eu fiz a cirurgia. Eu morri 2 vezes apaguei 2 vezes, eu gosto de dizer apaguei. Quando eu fui para a cirurgia, porque eu sou excêntrico, as pessoas disseram, você não está preocupado? Eu disse, não, quando eles me aplicarem anestesia, eu vou para Istambul. Mas como assim você vai? Cada um tem a sua viagem, deixa eu com a minha. Porque eu não vou estar no corpo, eu sei que vou desligar, você já viu? Fiquei vários dias ali, porque eu passei mais tempo que deveria na UTI, coisa do gênero, né? Mas eu disse, o que eu vou fazer enquanto eu estiver anestesiado? Vou para Istambul. Quer dizer, é uma construção aqui de imaginação, tá? Eu disse até para as enfermeiras, eu disse para o médico, ó, acabou a anestesia, quando eu apaguei aqui, eu estou lá em Istambul, você me chama de volta quando terminar o serviço. Só que demorou mais tempo, porque eu não sabia que tinha apagado 2 vezes na mesa de cirurgia. Então, foi um processo de morte. Quando eu voltei, várias complicações e tal, e eu disse, nossa, parece que eu estou morrendo, eu estou num processo de morte. É pandemia também, porque morreram projetos e sonhos. Aí eu pensei, acabou. E aí essa conclusão. Quando a gente pensa, acabou. Acabou a esperança. Poxa, planejei tanto,
preparei tanto, estava tudo tão, tudo é bom, eu orei, eu busquei, eu entendi que era de Deus, estava tudo tão certinho, aí vem uma bagunça dessa, eu devo ter orado errado, eu devo ter dito, Senhor, faz uma mudança na minha vida. Você deve ter caído nessa bobagem também. E aí, encerrando, nós temos que abrir os nossos olhos, fique com essa palavra bem gravada no teu coração. Quando a gente fica dizendo o novo de Deus, o novo de Deus, o novo de Deus não é o nosso velho. E não estou dizendo que é o teu marido, que não confunda. O novo de Deus é o novo de Deus. Nem é o nosso novo, é o novo de Deus. Então Deus começa a dar sinais, indo eles. Enquanto eu profetizava, observe aquilo que está acontecendo à tua volta. Deus está fazendo coisas novas à tua volta. Os corpos, aquelas sementes que foram semeadas, estão começando a germinar. E você está preocupado com a semente que você semeou, e agora está nascendo uma plantinha. E você diz, não, mas eu perdi a semente. Claro, porque se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Você semeou, tem que morrer. E quando morreu, você tem que dizer, morreu. Tem coisas que têm que ser declaradas, morreu. Agora eu não estou procurando o antigo, eu estou procurando o novo. E aquele exército sobremodo poderoso se levantou. Porque Deus tinha dito e Deus o fez. Não sou eu, não é você. Se Deus disse a palavra, quem é que diz a palavra é que tem que fazer. Deus vai fazer. Por que nós perdemos então o tempo? Fique de pé, que assim eu sei que tem que encerrar, porque eu gosto de ministrar. E essa palavra é tão boa, porque você vai mexendo com ela e você vai encontrando tantas coisas boas e novas. Mas eu sei que eu tenho que encerrar. Quando Deus começa a fazer o novo na tua vida, você tem que estar esperto, preste atenção. Eu vou contar uma história que eu conto muitas vezes, e talvez até já contei aqui. Uma jovem estava no seminário, tempo que os pastores iam estudar em seminários, né? Passavam 3, 4 anos estudando. Hoje tem internet, é tudo diferente, né? Mas naquele tempo ia-se para internatos, e está lá os jovens, cheios de ideais, cheios de sonhos, né? E lá na sala de aula, uma menina se enamorou lá pelo colega, e no coração dela ela pensou, esse é o homem da minha vida. Deus preparou, como vocês dizem aqui, o varão, né? Eu nunca entendi essa coisa de varão, porque eu fico dizendo, tem varão, tem varô e tem varal, né? Eu acho meio estranho esse negócio de varão, mas tudo bem, né? Deus preparou o varão. E ela entendeu lá na cabeça dela que aquele moço era o moço que Deus tinha preparado, e ela ia ser esposa de pastor, e os dois iam pastorear, iam viver a vida felizes para sempre nos campos do Senhor. Só que Deus falou com ela, mas não falou com ele. Será possível isso? Não. Na verdade, Deus não tinha falado com ela. Ela sonhou, e é lícito sonhar. Mas ela se apegou naquilo. O jovem, porque não ouviu de Deus, seguiu outro caminho. E ela passou a vida dela, segundo me relataram, é uma história real, né? Ela passou a vida dela dizendo, não, mas um dia ele vai ser meu. Ele casou, ele tinha família, mas ela passava dizendo, um dia ele vai ser meu. Você está dizendo, é doida, né? Mas tem muita doida assim por aí também, não se espanta não, irmã. Ela está olhando uma cara espantada. Tem muita gente doida assim. Você diz, qual foi o problema dela? Será que Deus não tinha alguém para ela? Tinha. Só que ela pensou que era um, mas não era. Ela tinha que ter dito, ok, não é esse. Deus tem um novo. E eu vou observar. E vou encontrar esse corpo novo. Dei o exemplo aqui do casal, mas pode ser um emprego, pode ser uma empresa que faliu e você está pensando que vai ter que recuperar. E Deus está dizendo, isso aí já morreu, ó, deixa, sepulta. Pode ser tanta coisa, você aplica aí na tua vida, usa a tua imaginação, faz bem. Diga o que morreu na minha vida e que eu estou agarrado pensando que vai ser igual. E não vai ser igual. Receba essa palavra, não vai ser igual. O que vai acontecer um ruído, vai acontecer uma bagunça, vai acontecer um alvoroço. De repente você vai pensar que é, mas ainda não é, porque ainda falta o Espírito. E aí quando você encontrar o corpo novo, você vai dizer, Deus preparou um corpo novo para sonhos que morreram. Porque se era de Deus, você já cantou aquela música da falecida Ludmilla, né? Os sonhos de Deus
mas o teu morre. O teu morre, mas os de Deus, jamais. Fecha os teus olhos. Um vale cheio de ossos. A esperança pereceu. E eles disseram, pereceu nossa esperança. E quando vai a esperança, vai tudo junto com ela. Tudo vai se secando. Não há possibilidade de você enfrentar os desafios da vida sem esperança. Mas com esperança, você enfrenta qualquer como. Você diz, eu enfrento qualquer coisa porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Você diz, eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aleluia. Coloque a tua mão sobre o teu coração. Quem sabe, sonhos morreram na tua vida. E todos nós enfrentamos morte. A morte está presente na existência. Desde que Adão pecou, a morte entrou no mundo. E só vai sair do mundo quando Jesus instituiu o seu reino e a morte foi lançada no inferno. Mas há esperança. Os sonhos de Deus jamais morrem. Nós podemos secar como aqueles ossos sequíssimos. Mas Deus diz, profetiza. E nessa noite eu estou profetizando. Talvez você diga, pastor, você está dizendo que nós somos ossos secos? Não estou dizendo nada. Eu estou dizendo que eu estou profetizando corpos novos para sonhos mortos. Eu quero orar sobre a tua vida para que Deus abra os teus olhos. E à medida que você vai indo, e indo eles. E enquanto eu profetizava, e indo ele no caminho, você começa a perceber que o milagre está acontecendo. Alguma coisa, um ruído. E você diz, olha, isso é novo. Esse ruído é novo. Tudo estava silencioso. Um ruído é um sinal. Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Um pequeno sinal. Este é o sinal que a chuva vai cair. Um pequeno sinal, uma grande chuva. Uma pequena palavra, vão, apresente-se ao sacerdote. Vá, se lave no tanque de Siloé, no caminho. O milagre foi acontecendo. O milagre já está acontecendo na tua vida. Aleluia. Agora você podia dar um glória a Deus. O milagre já está acontecendo na tua vida. Aleluia. Abra os teus olhos em nome de Jesus, porque é Deus que está fazendo. Não é você, não sou eu. É Deus que está fazendo. Você orou, você pediu, Deus faz algo novo na minha vida. E para fazer algo novo, ele teve que matar o que era velho. Mas você continua ligado ao corpo velho. E Deus está dizendo, está aqui o corpo novo. Senhor Deus, em nome de Jesus, vem e sopra pelo teu Espírito dos 4 cantos da terra. Sopra neste lugar, Pai. Produz vida. Nós não queremos, Pai, ser embalagem sem conteúdo. Nós não queremos apenas, diariamente, postar em redes sociais, falar versículos bíblicos, bonitas frases de efeito, jargões maravilhosos, enquanto nós mesmos estamos vazios. Nós queremos ter conteúdo, Pai. Porque o que o mundo precisa não é de embalagens melhores. O mundo precisa e clama por conteúdo, Pai.
sonharam sonhos e os viram morrer, porque o teu sonho era maior do que o sonho deles, ó Senhor. E o teu sonho não morreu. E o Senhor disse, e o Senhor fará. E o Senhor está fazendo, Pai. Que o teu povo abra os olhos e enxergue o milagre no caminho. Eu oro assim, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.